Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. É um grande prazer estar aqui apresentando mais um Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para você, o mel é um remédio ou é um produto da culinária? Pois é, essa pergunta é bem interessante, não é? E nós sabemos que em algumas regiões do Brasil são cultivados inúmeros tipos de méis e que cada um possui um sabor único. De acordo com dados estatísticos divulgados pelo IBGE, o Rio Grande do Sul é o principal produtor de mel, com mais de 6 mil toneladas, representando 15% da total produção nacional. E você tem noção de todos os impactos positivos que o mel é capaz de proporcionar? Só para você ter uma ideia, com a produção de mel, é possível garantir o desenvolvimento de pequenos produtores e famílias camponesas, além da polinização de diversas espécies de nossa flora nativa e também a redução do risco de extinção de certas espécies de abelhas. Caramba, esse assunto é bem diferente e importante para a preservação do meio ambiente. E você já tinha parado para pensar nisso? Pois é, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, porque isso, na verdade, é um negócio de uma das nossas convidadas. Olha que bacana. E eu queria mostrar para vocês o look de hoje, esse modelito maravilhoso que eu estou vestindo, uma calça pantalona branca e toda molinha, achei uma delícia de usar. E essa blusa fluida na cor azul, meio lavanda, que eu achei uma graça. E essas peças são lá da Carmen Blue. Eu convido você a acessar a rede social da marca e conferir todas as novidades. Eu quero agradecer também a nossa personal stylist, a Camila Alves, da Nothing to Wear, por compor esse look de hoje. Muito obrigada, Camila. E receberemos aqui hoje duas grandes empreendedoras de sucesso. A Márcia Basile, do MB Mel de Terroir, e a Graça Bonfim, da Monali, Ateliê de Lingerie. Então vem comigo, porque o Tricotando Negócio está só começando. Olá meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Obrigada Tudo pela bem. presença, viu? Sou eu que agradeço a oportunidade. Imagina. É a gente que tem que agradecer de ter chamado aqui e ter essa oportunidade. Obrigada. Formada em Direito, como eu, assim, advogada, a Márcia Basile, depois de muito tempo atuando em outros mercados, decidiu, junto com o seu marido, Eugênio, em 2012, se aventurar na produção de mel. O novo trabalho teve início quando descobriram a vocação da fazenda Itaicá, propriedade situada em Atibaia, no interior de São Paulo, repleta de platôs de pedras, onde hoje produzem 5 tipos de mel de abelhas nativas, além do mel de abelhas afro-europeias, as apis. Na fazenda, há mais de 50 anos com a família, elas priorizaram uma agricultura integrada e o plantio de uma ampla diversidade de mata florada para alimentar as suas abelhas. Atualmente, a marca está presente em mais de 80 pontos de venda no Brasil e 200 restaurantes. E a gente vai falar agora com ela, que vai contar toda essa história. Que história é essa que você é do mundo das abelhas? Aliás, adorei a abelha rainha já em você. Ela me acompanha. Eu falo que se eu esqueço de falar alguma coisa, ela vai logo me picando aqui e a gente fica bem acordada para contar tudo. Mas, Márcia, você era advogada, Isso. trabalhava nesse mundo e, de Exato. repente, você se viu criando abelhas. Como é que foi essa história? Então, tem uma passagem aí, né? Eu me formei em Direito, de fato, comecei a trabalhar na advocacia, mas logo a minha vida deu uma reviravolta e eu acabei indo trabalhar no mundo da moda. Eu comecei numa fase com meu pai, numa indústria que ele tinha, e depois de 13 anos eu resolvi montar a minha indústria. E aí eu fiquei produzindo calçados, bolsas, roupas de couro, foi um sucesso, de novo nesse ciclo de 13 anos. E foi muito gostoso, amava o que eu fazia também. Mas aí também, por outra reviravolta na minha vida, eu acabei entrando de cabeça, coração e alma no mundo da gastronomia e no mundo dos meles. Sim, gente, plural de mel também é meles. Melis. Mês ou meles. Ah, eu só não vale mel. Melis ou mês? Isso. Tá. E a história é muito bonita. A gente começou uma produção na fazenda e de uma forma muito linda, assim. Eu estava lá desesperada, achando que eu ia ter que me desfazer da fazenda, porque estava difícil manter a fazenda. Mas aí eu recebi a visita de um apicultor. E eu estava justamente verbalizando que eu queria fazer a venda da fazenda. E esse apicultor olhou para mim e falou assim, olha, uma pessoa bem mais idosa e com muito mais experiência que eu,
E ele falou, olha, será que você deve realmente vender a fazenda sem antes conhecer a vocação da sua terra? E aquilo ficou em mim, né? Plantou uma sementinha. No dia seguinte, esse apicultor me mandou uma primeira colmeia. E ele me ligou e falou, olha, coloca esta primeira colmeia em cima, lá naqueles platôs de pedra que você tem na fazenda, que são verdadeiras praias de pedra que eu tenho. Coloca e deixa lá. Passaram-se alguns meses, eu estava andando pela fazenda a cavalo e passei por essa pedra. Estava uma tarde linda de sol. Quando eu olho essa pedra, eu vejo o mel escorrendo na pedra. Nossa, que legal! Na mesma hora eu desci, olhei dentro daquela colmeia, observei, não abri, né, porque senão elas vêm em cima, mas eu observei e falei, essa é a vocação da minha terra. Aqui é abundância, o mel aqui dá em abundância. Escorria pela pedra? Escorria pela pedra, uma Gente. coisa linda, maravilhosa. E ali realmente tudo começou. Então, imediatamente eu providenciei várias colmeias. E por que nas pedras? Bom, isso foi um jeito diferente de criar as abelhas. Porque eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas uma colmeia, gente, é uma incubadora. Como o útero materno. Ele tem que ser mantido a 37 graus de temperatura. Nossa, exatamente como o nosso corpo. E para isso elas precisam gerar calor. Então, se elas estão num lugar árido, frio, elas têm que trabalhar muito mais, porque as abelhas geram esse calor batendo as próprias asas, criando uma vibração interna e criando o calor interno da colmeia, para que a rainha que faz a postura, que esses embriões que virão se tornar operárias, tenham o calor necessário para se transformar em operárias. E a pedra recebe a luz solar. Esse calorzinho, ele é transmitido à noite também para a colmeia, que permite que essa colmeia permaneça nos 37 graus por muito mais tempo, sem a abelha ter que trabalhar tanto. Que bacana. Então é tipo um spa gerador de novas abelhinhas. Exatamente. Que legal. Então foi um lugar assim que a gente não tinha uma utilização para agricultura, porque em cima de platôs de pedras o que você pode fazer? E a gente acabou criando os apiários em cima de diversas pedras. Atibaia é conhecido pela Pedra Grande, né? Sim, que é uma região de sim, sim. Sim. E é exatamente como é a topografia da nossa fazenda. Nossa, que bacana. E daí você percebeu a vocação da sua fazenda, você estava querendo até se desfazer da fazenda por conta da manutenção da fazenda, né? Exato. E aí você descobriu esse tesouro. Exato. E como é que você enxergou isso para transformar essa pequena produção em escala comercial, num business de verdade? Então, eu acho que o que sempre me incomodou, na hora que eu comecei a produzir o mel como produto básico para venda, eu comecei a entender as pessoas falando comigo sempre num viés de remédio. E aquilo me incomodava muito, porque eu acho que a alimentação é basicamente tudo na vida da gente. A gente é aquilo que a gente ingere, a gente é aquilo que a gente come. Então, para mim, o mel sempre foi prazer, sempre foi um alimento que me deu muita alegria, muito prazer, transformando a gente em uma pessoa mais energizada, mais cheia de saúde. E eu, através desse viés da gastronomia, comecei a criar diversos produtos. Então, a primeira linha foi um mel com óleos essenciais. Então, um produto que já é naturalmente muito potente, adicionando óleos essenciais, a gente conseguiu transformar ele num produto mais potente ainda. Então, a gente tem mel de lavanda, mel de erva cidreira, mel de canela, mel de amêndoa, diversos sabores, esses aromas todos aí que tinham na fazenda, eu queria de alguma forma colocar no mel. E depois disso vieram outros produtos. E aí, como uma última etapa da nossa descoberta, a gente criou a linha de meles nativos. O que é isso? E aí, bom, posso contar um pouquinho agora? Então vamos lá. Existem dois universos de abelhas, gente, basicamente no universo. As abelhas apis, ou abelhas afro-europeias, que é a que a gente conhece, que é essa abelha mais agressiva, que pica a gente, que é um híbrido, que na verdade ela veio para o Brasil, através da corte, né, nos navios, porque eles não sabiam se encontrar alimento aqui, então uma das coisas que eles trouxeram foi o mel. Essa abelha chegou aqui, ela ficou encantada com esse paraíso e ela se espalhou pelo Brasil inteiro. Na época da colonização. Em 1920, mais ou menos, a USP fez um estudo da abelha africana. Então ela trouxe a abelha africana para o Brasil para um estudo. E aconteceu a mesma coisa. A abelha chegou aqui e falou, que paraíso, quantas plantas, quantas flores, quantos aromas, eu vou morar aqui.
E aí elas se encontraram e criaram esse híbrido. Então é uma abelha extremamente forte aqui nós temos. Até nisso a gente misturou as raças, gente. Até na abelha brasileira é uma abelha híbrida. Você matou, Andréia, é isso mesmo. Somos uma mistura de raça e alguns dos nossos seres vivos também são. Que A engraçado, abelha eu não aí para sabia provar. disso, que legal. E se tornou uma super raça, porque ela é resistente a tudo. Porque ela é muito resistente ao calor, ela é muito resistente ao frio, ela é muito forte. Então é uma raça maravilhosa que nós temos no Brasil, tanto que nós somos um dos maiores produtores de mel do mundo. Mas é um produto que infelizmente não é valorizado. Mas paralelo a esse universo dessas abelhas que todos nós conhecemos, tem o universo das abelhas nativas brasileiras. Gente, eu já me emociono, porque é um universo tão surpreendente. O Brasil é o único país que tem essa diversidade. Nós temos 300 espécies de abelhas nativas. Nossa! Sem ferrão, ou seja, elas não são agressivas, elas não picam. E elas produzem meles que são verdadeiros licores. Nós vamos ter a chance ainda de provar isso aqui. Vamos, no terceiro bloco vamos provar esses meles. E são verdadeiras joias gastronômicas, muito acima do mel convencional em termos de sabores, de aromas secundários, terciários, eles são licorosos, têm pouco açúcar. E estava esquecido isso. Então eu entendi isso como mais uma missão, divulgar a existência das abelhas nativas no Brasil. Então esse é o nosso trabalho hoje. A gente viaja aí Brasil afora, contando para todo mundo que esse é um produto para ser largamente utilizado na gastronomia, que de fato está sendo. Eu estou muito feliz hoje especificamente, porque está tendo o Bocuse d'Or na França, e o chefe que foi representando o Brasil, que é o Luiz Felipe, do restaurante Evai, levou os meles nativos da MB com ele. Que legal! E vai produzir alguns pratos lá. De Atibaia para a França. Exatamente. Que então, bacana. assim, a gente já está conseguindo tirar esse produto que estava totalmente esquecido num patamar que ninguém sabia para que servia, e nós estamos colocando ele no lugar certo, numa mesa nobre, em pratos bem elaborados e bem feitos. Né? Agora, Márcia, me conta uma coisa assim, como é que você aprendeu tudo isso? Porque assim, você pegou uma fazenda que tinha uns bichinhos que voam e que picam. Como que você transformou toda essa história num negócio que está indo até para concorrer na França? Me conta isso. Bom, de fato, gente, eu nunca, assim, eu não posso dizer que longe de ser bióloga, eu não entendo a parte morfológica desses animais, mas eu entendo para que serve o produto que eles fazem. Mais do que isso, né? A gente tem que pensar que as abelhas em geral, elas são responsáveis por 70%, é muito esse número, gente, do que a gente come. Então, se elas não estivessem aqui, o que comeríamos? Como assim? Você fala por causa da polinização? Polinização. Tá. E super importante lembrar que as abelhas nativas brasileiras polinizam alimentos, flores e frutos que as outras abelhas não. Cada uma com a sua função, criando um equilíbrio perfeito nos nossos biomas. Então, de fato, as abelhas nativas têm uma função fundamental. Olha só que bacana. Em cada desmatamento que há, milhares delas são extintas. Nossa. E é esse nosso trabalho também, devolver para o consumo as abelhas que estavam em extinção. E essas abelhas nativas que vocês têm lá na fazenda, elas já eram de lá ou vocês colocaram elas lá? Isso é importantíssimo eu contar para vocês, gente. As abelhas nativas que nós temos lá, nós criamos um meliponário. Apiário é dessa abelha que todo mundo conhece que pica. Meliponário são as melíponas, são as abelhas nativas sem ferrão. Então, quando nós criamos nosso meliponário, na verdade a intenção era simplesmente ter as abelhas lá para conhecer o funcionamento, para entender a produtividade, a forma de vida, a forma de alimentação delas. Nós não comercializamos os meles nativos da fazenda Itaicá. Esses meles nativos nós criamos para ele um trabalho mais sustentável. A gente desenvolveu produtores no Brasil inteiro, pequenos produtores, famílias com baixíssima renda, que não tinham condições de viver só disso, mas que essa era mais uma fonte de renda. Então nós estimulamos esses pequenos produtores a produzir os meles de cada região, porque cada região do Brasil tem a sua abelha, em cada lugar tem a sua joia. E esses pequenos produtores produzem a produção anual e a MB tem um compromisso de compra anual, independente se vamos vender ou não vamos vender. Ah, que legal. O nosso negócio é estimular. Tanto que agora já são muitas famílias envolvidas nisso, graças a Deus, e que elas estão crescendo, o número de pessoas está crescendo. E as abelhas, gente, que estavam em extinção, por exemplo, a emerina, que é uma abelha minúscula, uma coisa fofa, que já estava praticamente extinta. Nós temos uma família que já tem lá em torno de 40 colmeias. Olha só então, que bacana. E o mel sendo produzido e a gente conseguindo comercializar.
E mais do que isso, lutamos bravamente aí durante 5 anos para a gente ter certificação nesses produtos, porque a história dos meles nativos estavam tão esquecidos que nem legislação possuía. Então nós não podíamos comercializar porque eu não tinha nenhum selo devido para colocar no meu produto. Veja só isso. Gente, e aí nós realmente fizemos um trabalho aí de base e fomos a primeira empresa brasileira com certificação. Tanto que hoje nós estamos no Santa Luzia, no Super Saudável, no Santa Maria, no Italy, com esses produtos. Nossa, que história fantástica. Pois é. Muito e olha, legal. os índios brasileiros usavam todos esses meles nativos como parte da alimentação deles e também como remédios para a cura de todos os tipos de males. Olha só. Já conheciam, já utilizavam e isso se perdeu na nossa cultura. Que bom que você está resgatando tudo isso. Então, com toda tentando. essa história de empreendedorismo que está por trás das abelhinhas. Fazendo esse trabalho. E a Márcia trouxe também algumas fotos do dia a dia da atuação dela lá na fazenda. Vamos, conta pra gente, Márcia. Então, a gente criou o pão de mel também, que a gente não podia deixar de fazer, que legal. né? Que é um produto 100% natural, sem conservante. Todos os ingredientes são naturalíssimos. Então, ele tem uma vida útil até muito curta, porque tudo que é natural e que não tem conservante, né, gente, se estraga. É pão de mel com mel de verdade. Com mel de verdade. Que legal. Com mel de verdade. Show de Recheado bola. com mel que a gente tem até aqui, que depois até você vai provar, que é um mel sem filtrar. Que é um mel que a gente chama de in natura. Que é o jeitinho que o europeu gosta de mel. O mel na Europa, como um todo, ele é essa coisa mais viscosa, ele tem corpo, ele não é tão líquido quanto o mel que é comercializado aqui. Porque eles gostam desse processo in natura, porque ele tem muito mais potência no nosso corpo. Olha só, tem E ele é isso. muito mais saboroso. Então a gente recheou esse pão de mel com esse in natura, que está aqui para a gente provar. Vamos provar também, quero provar todos. Eu acho que vocês vão gostar. E é um produto que dá muita diversidade de utilização, assim, você pode passar numa tapioca, você pode passar no pão, você pode rechear doces diversos que você faça, bolos em casa, enfim, o que você quiser. Delícia. É de uso de larga escala. Tem né? mais fotos além do pão de mel? Vamos ver. Isso são as palestras que a gente dá. Justamente porque a apicultura estava muito focada na exportação de tambores como commodity, né? O Brasil não valoriza, para variar, o produto que a gente tem aqui dentro. Então, a gente está falando nos congressos nacionais de apicultura para as pessoas, porque a história é terroir, né? Isso é importante a gente chegar lá. O terroir, gente, a gente está definindo o mel não só como florada. A florada é um dos itens. O mel, ele expressa o local onde ele foi produzido. Vamos pensar num paralelo do universo dos vinhos, do universo dos azeites, do universo dos queijos. O que são esses alimentos? Ele expressa o local. Sim. Tudo que existe no local, minerais do solo, quantidade de chuva, insolação. O mel também é terroir. Não existe um mel igual ao outro, nunca, mesmo extraído na mesma região. Então a gente está ensinando isso nos congressos para as pessoas que o mel, então não se mistura o mel. Entendi. E normalmente o que se fazia no Brasil até então é uma larga produção de meles de diversas regiões do Brasil, tudo misturado num tambor só. Você imagina se a gente tomar um vinho numa taça, misturando 3 tipos de vinho? Nossa, ficou uma caca. O que a gente vai estar tomando? É até então o que a gente vinha consumindo como mel. Olha E a só. gente não faz isso de jeito nenhum. Ali é o platô um dos platôs onde a gente tem as caixas, as colmeias. Que legal. Quantas pessoas trabalham na fazenda com isso? Hoje a gente tem umas 15 pessoas lá. Olha que trabalhando pra bacana. gente. E são famílias de novo, gente. São jovens que estavam quase já com o pezinho em São Paulo e que a gente resgatou esses jovens, levou para o campo, deu trabalho, garantiu o trabalho durante o ano todo para eles e agora eles estão lá felizes da vida, alguns já com um carrinho mais novo e podendo se sustentar com esse negócio. Que legal, prosperaram, muito legal. Então isso é um orgulho pra gente, né? Márcia, esse papo aqui tá uma delícia, eu tô aprendendo muito aqui com você, mas a gente precisa fazer um pequeno intervalinho. Tranquilo. E o Tricotando Negócios volta já já, fica com a gente.
Estamos de volta. Agora estava falando um papo super interessante sobre melis, que eu não sabia que era o plural de mel. Já aprendi mais uma hoje aqui. E agora a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais delicado sobre câncer de mama. Na verdade, você já conhece alguém ou conheceu que alguma pessoa conhecida que passou pelos procedimentos de quimioterapia ou que teve, infelizmente, que se submeter à mastectomia. Muitas mulheres que enfrentam essa doença tiveram problemas de baixa autoestima após o procedimento cirúrgico. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, no ano de 2018, o Brasil estava em vias de registrar 60 mil casos da doença. É muita gente com esse tipo de problema, né? E foi pensando nessas mulheres que a nossa convidada de hoje criou uma loja que comercializa uma linha de lingeries e moda praia voltada para mulheres mastectomizadas. Olha que só interessante. A Graça Bonfim, ela é formada em gestão de vendas, sempre esteve envolvida com a força do empreendedorismo em São Paulo. Ela já participou daquele programa famoso, Os 10 Mil Mulheres, pela Fundação Getúlio Vargas, que a gente já falou por aqui também, e da cocriação do projeto Itaú Mulher Empreendedora, que eu faço parte dele também. É idealizadora do projeto PEM, Projeto Empreender Melhor, e desde 2016, por meio de encontros de negócios e networking, ela já impactou mais de 1.000 empreendedoras de toda a região da capital de São Paulo. Além de ser organizadora de eventos de networking, é sócia e diretora da Monali Ateliê de Lingerie, uma loja para pessoas em tratamento oncológico, mulheres mastectomizadas e mulheres que gostam de conforto. A sua atuação no cenário do empreendedorismo foi motivo de homenagem como Prêmio Mulher 2016 pela revista Ideias da Sul e Prêmio Mulheres de Destaque 2017 pela Câmara Municipal de São Paulo. E pela Fiesp e Ciesp, ela foi homenageada como Prêmio Mulher Excelência 2017, Mulher em Sol Maior 2017 e Amigo da Marinha 2017. Essa mulher é um avião, gente. Olha quanto prêmio ela já ganhou. Vocês estão percebendo aqui, né? Vamos falar agora um pouquinho com a Graça. Graça, obrigada pela presença, Sou viu? eu que agradeço. Imagina, a gente já se encontrou aí em alguns eventos de networking no Itaú, enfim, a gente deve ter se cruzado por um monte de canto por aí. Com certeza. Né? E Graça, conta pra gente, como é que surgiu a Monali Ateliê de Lingeries? Então, a Monali, ela surgiu, eu tenho uma cunhada que tem câncer há mais ou menos 9 anos e ela foi mastectomizada. E sempre aquela dificuldade para você encontrar algum lingerie, uma prótese, um creme, porque a pessoa que está em tratamento oncológico, se você está fazendo radioterapia ou está fazendo quimioterapia, você tem muita reação adversa aos remédios. Então, aquilo, a pele fica muito ressecada, a unha que solta, tem síndrome de mãos e pés, enfim, tem uma série de coisas que acontecem com uma pessoa que está no processo de tratamento. Então, isso aí é tanto para mulher como para homem, tá? Então, é necessário esses produtos. Por conta do tratamento que é muito agressivo, então. Muito agressivo. Então, por exemplo, uma radioterapia, você tem queimadura até de 3º grau, da bolha, tem que parar o tratamento para poder a pessoa suportar. Então, nós temos já produtos que eles impactam isso, ele já não permite que a pessoa fique assim. Ela já vai fazendo o tratamento durante a rádio e aquilo não acontece, ela não fica tão, ameniza, vamos dizer assim, a reação, né, da pessoa nesse processo aí. Então, o que nós fizemos? Tudo que você vai comprar para um paciente oncológico é assim, você tem uma coisa em tal lugar, sutiã, não existia assim, tem sutiã ou é pós-cirúrgico, ou se for o sutiã comum, não dá nenhum tipo de conforto, nem segurança para uma mulher dessa, porque que acontece? Quando qualquer movimento que ela faz, a prótese cai. Ai, gente, coitada. Exatamente, é uma situação bastante... Já tá fragilizada por causa da doença, do tratamento, a gente submeter a isso. E aí não tem, aí a gente começou a ver na minha cunhada essa questão de, poxa vida, nós temos que fazer alguma coisa para essas pessoas. Alguém tem que fazer alguma coisa. Então, nós criamos uma linha, que é a Monali Ateliê de Lingerie, sofisticada. Então, é com tecido de alta qualidade, é com renda, ele é todo trabalhado. Só que internamente ele é todo forrado em algodão, para que não tenha alergia. Então, uma mulher, independente dela ser mastectomizada ou não, ela é uma linha conforto. Você fica o dia todo como se você nem tivesse com sutiã, porque ele não tem ferro, não tem aro, não tem nada. E todos os tecidos são confortáveis. Entendi. Então, o que acontece? E trabalhamos o tamanho plus size, até o 54. Então, quer dizer, qualquer mulher fica bem, fica... Então, a ideia foi criar uma coisa conforto e para que as pessoas possam achar no mesmo local o produto. Então, não precisa ficar, você entra na internet para comprar uma coisa, não sei aonde, outra coisa. Não, você vai na Monali. E nós criamos a loja com um ar já bem sofisticado, uma loja onde a pessoa vai não se sente comprando um remédio ou comprando. Ela tem que ir para sentir prazer, olhar para o espelho e ter autoestima. Ela vê que ela pode ter um sutiã bonito, ela pode ter. E na moda praia, nós fizemos com filtro solar 50 na peça. Ah, sério? É. Porque quem faz também radioterapia não pode ficar pegando sol.
Então, Nossa. se você já passa o protetor e ainda tem uma peça com fator 50, a sua proteção é muito maior. Ah, entendi. E aí tem também as Bacana próteses isso. para praia. O que que acontece? Ela coloca, ela entra, sai, ela nada e a pessoa não percebe que ela está com uma prótese. Porque a água escoa corretamente, então é uma coisa bem confortável mesmo. E para nós que não estamos passando por nenhum tipo de problema, é uma coisa saudável, né? Porque você está com a peça protegendo também a tua pele, até mesmo por causa do câncer de pele, que já colabora bastante. Nossa, é verdade, né? Foi Porque a gente tudo- passa o protetor, agora pensando verdade, a gente passa o protetor e onde está o biquíni a gente não passa. Não passa. É A verdade. gente tem o hábito de ficar pelada, Exatamente. passar o protetor Passar- e depois pôr o biquíni. verdade. Nunca tinha Que é pensado o nisso. correto. Então, mas nós pensamos exatamente Olha. nisso, porque se a pessoa vai para a praia, ela tem que estar com essa proteção. É verdade. E principalmente nessas zonas mais sensíveis, né? Exato, São então. as áreas mais Mais sensível. de exposição mais dramáticas que a gente Exatamente. tem, né? E quanto mais você está envolvido nesse processo, você vai vendo essas necessidades. Então, outra coisa, no ateliê, nós fazemos ajuste nas peças. Então, por exemplo, muitas vezes você tem a copa 44, mas as suas costas é 40, 42. Então, nós fazemos o ajuste na peça para cliente. Pra ficar bem confortável. Para ficar bem confortável. E, nos casos, quando a cliente quer, nós fazemos um sob medida também, que aí é aquele bem na medida da cliente. Aí a Nossa. cliente pode escolher o que ela vai ficar mais confortável para ela, o que ela quer, enfim. Agora, você falou sobre cosméticos, eu não entendi. Vocês também comercializam isso? Sim, nós trabalhamos com as linhas de Ah. cosméticos, tudo que você imaginar que envolva o câncer, nós trabalhamos lá. As próteses, a linha de lingerie e moda praia, que é fabricação nossa, né? Esses somos nós quem fabricamos, e a linha de cosméticos também, que é para isso. Nossa, aí cosméticos específicos para quem está fazendo tratamento. Específicos. Eles não contêm metal pesado. Quem está fazendo o tratamento, então qualquer coisa que você passa, aquilo pode te dar uma reação. Então, por exemplo, você usa um sabonete comum do dia a dia, ele tem dentro dele metal pesado. Então, aquilo ali, se você já está com a pele machucada ou ressecada, ele vai piorar. E nesse processo dos produtos oncológicos, ele vai amenizar, porque ele não tem metal pesado. Então, ele te dá maior hidratação, maior absorção do produto, entendeu? Mas, então, para quem, se esse produto é tão bom para quem está submetendo esse tratamento, para quem não está também, deve ser maravilhoso. Muito melhor. Na verdade, todos nós deveríamos usar tudo isso que a gente Sem vende na dúvida, loja, com tá? certeza. Sem alumínio, sem os metais, Exatamente. né? O Isso nosso aí- corpo não processa os metais. né? Exatamente. Isso, na verdade, tanto as lingeries como os produtos, qualquer pessoa deveria usar. A verdade é essa. Porque você, por exemplo, você usar um sutiã com aro armado, ele machuca a sua mama. Machuca mesmo. Ele Às machuca vezes, a mão. dependendo da marca do sutiã, você tira, no final do dia tá até aquela marca, Marca. assim, né? Exatamente. Aí tem uns que chega até a rasgar, estourar, vai ser naquele ferro, que aquilo vai te Nossa, aquilo é um inferno. Aquilo é uma coisa. Então, isso, na verdade, nenhuma de nós deveríamos usar. Todas nós deveríamos usar um sutiã na linha conforto. Isso aí é Por isso que nós criamos uma coisa para ser completa, que a gente pode atender qualquer tipo de mulher. Só que aí a mastectomizada teve um olhar carinhoso para elas, um acolhimento, porque normalmente elas não têm. Então, elas não têm onde comprar um sutiã legal. E eu- Né? Um sutiã bonito, se não. sentir mulher, olhar para o espelho e falar, pô, eu continuo sendo mulher. E você falou uma coisa, eu pratico natação e na natação tem algumas mulheres que são mastectomizadas, né? Então a gente percebe no vestiário a vergonha que elas têm, até na hora de entrar na natação na piscina, por conta da prótese, Exatamente. né? Por conta de não ter a prótese ou por conta de uma prótese feia, né? Tem pessoas que não têm condições de colocar. Então acho que isso daí supre muito a necessidade de muita gente. O que acontece muito também é o seguinte, 60 mil mulheres é diagnosticada por ano com câncer. Só que dessas aí, 80% não podem fazer a reconstituição. E isso clinicamente falando, não é nem financeiro, é clinicamente. Ah, não pode fazer? Não pode fazer a reconstituição. Clinicamente falando, ela não pode mais. Puxa E umas vida. outras não querem, porque é um processo tão doloroso e tal. Então, isso daí é muito importante que elas saibam. E muitas que fazem também, as que até faz, elas têm um problema muito sério que é de simetria. Então, um peito fica em cima, outro fica embaixo, com uma coisa muito estranha, muito. E aí elas também voltam a ficar com problemas psicológicos e tal. Nessa linha nossa, no sutiã, você praticamente não percebe que ela usa. A não ser que você ficar assim. E coisa que nós mulheres, todos nós temos, né? Um lado maior, um lado menor, é até normal. Mas você não percebe. Então ela coloca uma roupa, ela vai pra praia, ela faz o que ela quiser, totalmente confortável. Olha que bacana, Entendeu? Então hein? tira toda essa coisa que fica. Há quanto tempo tem esse ateliê já de lingerie, mulher? Nós inauguramos em agosto. Ah, é super recente. Super recente. Nossa, uma ideia muito legal. Achei que fosse já de longa data. Não, lá.
E você, então você pegou todo esse seu viés empreendedor e transformou. E o que você fazia antes, mulher? Eu tenho uma empresa, agora está com os meus irmãos. Nós tínhamos uma empresa de locação de impressoras, né? Venda de toner, locação, que ficou os meus irmãos cuidando, aí dividiu, ficou os bolinhas, Luluzinha. Eles ficaram cuidando da parte de informática, tá com eles essa empresa, e nós ficamos, eu e minha irmã, com a Monali e com o PEN, Projeto Empreender Melhor. Que projeto é esse? Conta pra gente. O PEN, ele é um projeto de empreendedorismo, onde eu faço reuniões de network, onde eu tenho um clube chamado Clube PEN de Desconto, onde as empresas estão ali, elas vendem com descontos. Então, tanto produtos e serviços está dentro desse programa. É uma plataforma, na verdade, né? Legal. E aí eu tenho um site, dentro desse site a gente tem blog para o empreendedor, tem essas reuniões, a gente tem lives que vão começar a fazer ao vivo agora com empreendedores. Você faz aqui como televisão, o nosso é como live mesmo, a gente leva o empreendedor para ele contar qual é o trabalho dele, como ele faz para ele poder estar vendendo, para que as outras pessoas possam conhecê-lo também. Que legal. Então, dessa maneira a gente divulga o trabalho desses empreendedores, entendeu? Qual que é o site? PEN, como faz? Projeto Empreender Melhor, é projetoempreendermelhor.com.br. Olha, que bacana, vamos acessar, gente. Então, e quem quiser comprar, por exemplo, através do PEN, ele é livre. Então, você entra lá, você clica no Clube PEN de Desconto e você compra qualquer coisa que você queira que esteja disponível. Então, a gente tem desde grandes marcas, como a empresas menores, mas nessas prestações de serviços e produtos. Olha, que bacana. Que também ficou bem bacana. Uma grande oportunidade. Você, empreendedor que está ouvindo o nosso programa aí, então entre Projeto Empreender Melhor.com.br. Show de bola. E também a Graça trouxe algumas fotos do dia a dia da atuação profissional dela. Vamos dar uma olhadinha? A gente trouxe da Monali. Essa aí é minha irmã e minha sócia. Que legal. Foi num evento da Brooklyn Fest. Aham. O que é Brooklyn Fest? É um evento que acontece lá em Santo Amaro. Tá. Essa foto aí, nós tiramos, eu fiz o primeiro encontro, Câncer, Vida e Trabalho. Eu fiz também um projeto chamado Câncer, Vida e Trabalho, onde a gente faz a inclusão dessas mulheres ou pessoas que estão em tratamento oncológico no mercado de trabalho como empreendedor. Que legal. Então, eu dou todo um trabalho de consultoria, a gente vê como está essa pessoa, qual é a capacidade produtiva, o que ela faz, e a gente inclui ela como empreendedor no mercado de trabalho. Olha só que bacana. E aí foi o primeiro evento, o primeiro encontro. Esse aí foi com a Mara Cedro, foi no evento da Ciesp, no evento de câncer de mama. Que bacana. Esse aí foi no Salão do Jaça, que a gente também teve um trabalho em outubro. Outubro Rosa foi um mês bem intenso, né? Então nós fomos convidados pelo Salão do Jaça para poder expor, mostrar os nossos produtos. Que legal, olha só, ganhando espaço, hein, mulher? E aí foi de peito aberto também lá, junto com eles. Eu acho que o dia de combate ao câncer é um grande momento para o seu negócio. Sim, né? a gente faz. O ano todo seria, mas eu acho que esse momento em especial para fomentar a publicidade, o marketing da sua empresa é muito bom. Para as pessoas saberem que existe, né? Que tem existe essa alternativa. Sim. Fiz também um trabalho junto com o Laboratório Rocha, a gente fez também uma palestra levando todo esse trabalho, foi bem bacana. Que bacana, olha, é bom saber que tem pessoas preocupadas em assuntos tão importantes para a gente, tanto da Graça como da Márcia aqui, que se não fosse vocês, não teríamos falando sobre esse assunto aqui no programa, né? E pensando com carinho tanto nessa parcela da população que sofre tanto por conta dessa doença, né? Exato. E você também resgatando toda essa questão das abelhas, da mata nativa, que eu achei fantástico, enfim. Gente, o que eu falo aqui no programa, o empreendedorismo, ele tem asas para todos os lados. Então, você está aí pensando, ó céus, ó vida, ó azar, o que eu vou fazer da vida? Começa a enxergar as mínimas coisas do seu dia a dia. A Graça está aqui para mostrar, olha, ela começou um negócio em agosto, um negócio super novo, já está estourando aí na mídia, já está vendendo para todo mundo, enfim, não pode ficar parado, né? A Márcia também aqui, ela encontrou uma oportunidade super bacana. São 5 anos já. Né? 5 anos de negócio. Muito intensos, de um crescimento assim muito rápido. Porque, exato, e num negócio que ela estava pensando em vender a fazenda, quando de repente ela enxergou uma oportunidade. Então você que está assistindo o nosso programa, enxergue o mundo com outros olhos, com os olhos do empreendedorismo, que isso vai abrir grandes mercados para você. A gente vai fazer um break e voltamos já já com mais histórias aqui no Tricotando Negócios.
Estamos de volta, vamos continuar com o nosso papo aqui com nossas tricotanas, a Márcia Basile e a Graça Bonfim. E eu queria perguntar para a Graça, ela começou a falar sobre a questão do mel, que a gente vê muito mel como remédio. Então tá gripado, toma aquele chazinho com mel, né? E ela estava trazendo aqui a questão mais do mel como gastronomia. Aliás, eu quero provar aqueles meles que você falou que maravilhosos. Vamos provar. Como é que sim. funciona essa questão? Você falou até que tem um chefe agora levando para o Brasil, lá para Paris, desculpa. Como é que funciona a questão? Você está achando que o mercado gastronômico está aceitando os nossos meles? Como é que é isso, Márcia? Então, surpreendentemente, né, um dos vieses do nosso trabalho, como é gastronomia, a gente faz contato direto com os chefes. Realmente, os donos de restaurantes, essas pessoas iluminadas que fazem pratos assim, que a gente não pode viver sem, vamos até dizer assim, que de vez em quando a gente acorda naquele dia e fala, nossa, eu preciso comer tal coisa em tal lugar, que isso é o que me satisfaz. E, surpreendentemente, eles estão colocando mais receitas de meles nos cardápios. Então, os pratos realmente estão aumentando em volume. Então, o consumo nos restaurantes está aumentando muito. E é uma coisa visível no nosso dia a dia e que também, agora nós temos mais uma missão. A gente está indo nas palestras, nas escolas, nos SENACs, nas escolas de gastronomia de São Paulo, do interior do Brasil todo, e ensinar para esses chefes formando a utilização desses produtos. Porque eles ficam com um pouco de medo, mas eu vou fazer um prato adocicado. Não é nada disso. O mel, gente, ele é um ingrediente. Ele equilibra os pratos. Como o sal, como a pimenta, como a mostarda, ele tem a função de um condimento. Então, ele tem que ser usado com parcimônia. Porque, obviamente, se você exagerar na quantidade, assim como o sal vai salgar um prato, o mel vai deixar um prato doce. E não é essa a intenção. Óbvio que para os grandes chefes a gente não tem que ensinar nada, a gente só está aprendendo com eles, e muito. Mas para os chefes que estão se formando, eles já entram com uma cultura nova. Isso que é muito interessante. Então, a gente está indo nas escolas de gastronomia, trabalhando a base, né? E ensinando em palestras ao redor do Brasil, inclusive, como comercializar o mel sem medo. Porque até então, o Brasil tinha essa história da commodity. A gente está exportando esse ouro líquido em tambor, sem o valor agregado que ele tem que ter. Porque a gente nem imaginava, né, que o mel era tudo isso, Nossa, né? Eu realmente, para mim, está sendo uma descoberta hoje. Então, porque até então eu realmente só conhecia o mel, aquele mel mesmo da abelha, e como remédio, antiga, e como remédio. Então, incrivelmente, é um produto que está sendo vendido na farmácia, gente, não é aí. O mel tem que ser utilizado na gastronomia em todas as etapas da refeição. Não é só no café da manhã, não é só para adoçar seu chá, ele tem milhões de outras funções. A gente faz diversos pratos na fazenda, sempre final de semana mesmo, a gente fez um ossobuco maravilhoso com mel de churrasco. Mel de churrasco? Mel de churrasco. Ah, não, mel, como assim? Vamos ver se você tem essas receitas disponíveis aqui. Mel de churrasco. Site, no www.com.br, que é o nosso site, é onde você consegue comprar os produtos. No nosso Instagram, mbmel. A gente dá muitas receitas e fáceis e rápidas. Claro que a gente não dá as receitas dos chefes, porque cada um sabe o seu segredo, mas as receitas básicas eu dou no dia a dia. Esse mel de churrasco, ele foi criado justamente para você... Inclusive, olha que coisa engraçada. Quando eu criei, eu tenho um desafio em casa. Eu tenho uma filha vegana. Né, a Maria Vitória, ela para comer, ela sempre exigiu que eu tivesse muito mais criatividade na alimentação dela. E esse é um mel que a gente descobriu que fica incrível para grelhar legumes. Então eu digo aqui para as vegetarianas e as veganas que esse é um produto, as veganas têm certa restrição porque é produto animal, mas eu digo a elas aqui, meninas, se vocês não consumirem o mel, as abelhas vão parar de produzir os alimentos que vocês comem. Ah, verdade. Então pensem nisso quando vocês excluírem o mel como um alimento animal. Verdade. Na verdade, é um produto de muito amor que elas fazem. É o produto mais doce que a natureza tem a oferecer para a gente. Né? Tem uma história linda até que eu conto. As abelhas são seres de Vênus. Elas vêm com essa energia do Sol, através dessa energia feminina, gestar a humanidade para continuar procriando as próprias mulheres, porque a gente se alimentando bem, a gente tem condição de gestar. Exato. Então, criando esse universo harmônico através de um produto abençoado, que é o mel, que é a força da luz solar para a mulher. Então, não dá para viver sem ele. Olha que bacana. Alinha os chakras, ele tem outras funções que a gente nunca imagina e que a gente ganha de presente quando a gente está consumindo esses produtos. Não, até para dar de presente mesmo. Não, olha o presente que eu ganhei, são produtos linda. super baratos, gente, mostrar. Que assim, fazem tanta vista, olha, uma Deixa caixinha. Eu mostrar aqui para vocês. Depois você mostra essa caixinha pequenininha. Olha que coisa linda, gente. Com um melzinho trufado, gente. Esse mel tem trufas de alba na Itália. Esse mel brasileiro sai daqui, da Fazenda Itaicá,
vai para Alba, na Itália. Lá ele recebe um concentrado de trufa, porque a trufa branca não é um produto nacional, é um produto italiano. E a gente faz essa diluição e esse invase aqui no Brasil. Nossa. É um produto de um valor super acessível que você chega com uma joia. É uma alimento joia. de alta qualidade. Olha que super linda, Graça, para dar de acessível. presente. Eu acabei de ganhar da Márcia. Aliás, Márcia, muito obrigada. Olha que Imagina, Lindo. são Não vários é? tipos de meles com óleos essenciais, como eu falei. Deixa eu Esse de mostrar aqui. amêndoa, gente, é um verdadeiro marzipan. E eu falo que quando a gente está ali Vocês nos têm dias loja de também, TPM, Márcia? não físicas, a gente vende nos Olha que mercados. lindo. Eu falo que esse mel no dia da TPM é o que resolve tudo. Ai, que Para delícia! substituir o tal leite condensado, a tal Nutella, que depois tem outro efeito que a gente não quer, que é na balança. Então a gente come o mel de amêndoa que faz às vezes Muito e legal. deixa a gente sempre na linha. O mel não engorda, viu, gente? Como qualquer alimento, ele tem que ser consumido com cautela e ele só vai fazer bem. Muito legal. Olha lá, tá vendo só, gente? Quanta coisa diferente que a gente traz aqui no programa. Obrigada, Márcia, por contar mais uma vez sobre esses meles pra gente. E Graça, conta um pouquinho mais desse seu projeto Empreender Melhor. Eu achei bem interessante, falou rapidinho no último bloco. Quem estiver interessado em se cadastrar... É só acessar o nosso site, né? www.projetoempreendermelhor.com.br ou pelo WhatsApp também, que é 11, né? São Paulo, 97283-6997. Eu vou passando as informações. Eu faço reuniões mensais. Todo mês a gente faz uma reunião e nessa reunião a gente sempre traz um tema bem bacana. Então a gente vai discutir algum assunto. E a gente tem ou rodada de negócio, nós temos dinâmica de vendas, dinâmica de marketing. Então sempre acontece algo diferente nos encontros. Que legal. Então, é sempre um encontro para que a pessoa saia de lá realmente motivada. Ela tem que sair dali carregando para si muitas coisas. O projeto hoje nós já temos mais de 200 pessoas participantes, então tá bem bacana, Olha bem, só. bem legal. Eu estou num lugar fácil, porque eu estou ali na Galeria Borba Gato, na Avenida Adolfo Pinheiro. Eu estou ao lado do metrô Adolfo Pinheiro. Então a pessoa saiu do metrô, está dentro da sede do PEN. E a Monali também, fica tudo pertinho, tudo junto. Que legal. Já usou o útil e o agradável tudo junto ali. Porque fica muito mais fácil, né, para você Com poder estar certeza. falando. Com E com relação à Monali, tem um olhar, gente, assim, para as pessoas com quem vocês cuidam, um olhar carinhoso. É muito importante. É muito importante para quem está passando por um momento deste tão delicado da vida, o acolhimento. E muitas vezes quem está perto sofre tanto quanto o paciente. Então, é extremamente importante isso. Vão lá, conversa com a gente, vocês vão descobrir, a gente tem um grupo bem bacana de pessoas que vivem esse mesmo momento, então se compartilha muita coisa, a gente está criando uma série de eventos, de passeios inclusive para o pessoal, para trazer isso, essas meninas para junto, entendeu? Ela tem que entender isso, que ela tem quem olhe por ela, ela tem carinho, ela tem, sabe, não só a questão do sutiã ou das próteses, mas tem que ter, é um conjunto, é um todo. Com e esse certeza. todo é que é muito importante. Não, e a parte psicológica ajuda muito mais quem está E passa tratando. muito pela alimentação nessa fase da vida, né? E eu costumo falar justamente os meles nativos, gente, a gente não gosta de falar de saúde porque a gente acha que o prazer acima de tudo é mais importante. E os meles nativos são verdadeiros reestruturadores da nossa imunologia básica. Ah, olha lá. Então, Olha que estou linkando interessante. com o seu trabalho, Exatamente. dizendo que realmente sem os meles nativos é mais difícil a gente se recuperar, né? Então, eles vêm trazer uma base de saúde para a gente que o corpo agradece. Quando a gente começa a consumir, a gente percebe a diferença na pele, no cabelo, na A gente tem uma unha. pele igual a sua, eu quero consumir todo dia, meu Deus do também. céu. Eu acho Né, que Graça? passa, Só que isso já vendeu, hein? Já Vamos vendeu. eu lá. acho que passa por toda a problemática da alimentação mesmo, né? A gente, já falei, a gente é o que a gente come e a gente tem que realmente ser seletivo mesmo. Legal. Acho que isso é super importante. Passa de novo pelo acolhimento, né? Exatamente. No momento difícil da vida, a gente poder ter alguma coisa doce, que dê conforto pra gente, que dê prazer. E eu acho que isso é super importante. Agora, pra gente como se que você usa recuperar. esse mel de churrasco, além do Nos grelhados, No nos ossobuco? vegetais. Então, por exemplo, você vai grelhar os vegetais, abobrinha, berinjela, qualquer vegetal, mesmo se você fizer um ratatouille, né? Aham. Pica lá vários legumezinhos, coloca ele num panelão, você vai levar isso ao forno, você coloca o mel de churrasco e quando você retirar, você ainda coloca mais um pouquinho, porque ele tem uma especiaria que chama bétula branca. É o óleo essencial de bétula branca. E ele dá esse aroma de flores, de árvore, de canela, de anis. Então, eu acho que é um produto que você tem que sentir e ter essa sensação para você ver como ele vai transformar os seus vegetais, que poderiam ser uma coisa Incrível, muito insossa, Tô com água na boca em já. algo extremamente gostoso, palatável, enche a boca, dá Eu prazer. já tô com a boca cheia d'água já aqui, meu Deus do céu. Eu acho que a gente podia provar É e legal. aí vocês vão saber. Meninas, o programa está chegando ao fim.
Infelizmente o papo está delicioso, mas eu queria que vocês deixassem aqui mais ainda uma mensagem para o nosso público motivacional, que está querendo empreender, mas está com medo, ou seja, falar um pouquinho de como vocês começaram, enfim, e essa força que o empreendedorismo tem na carreira de vocês. Posso contar com vocês aqui para contar? Claro. Quem quer começar? Pode começar. Opa, vamos lá. Então, eu costumo dizer nos meus eventos, nos meus encontros, que juntos somos mais fortes. E realmente nós somos mais fortes quando estamos juntos, ou seja, aprendendo um com os outros, aprendendo com a lição. Se você quer empreender, a primeira coisa que você tem que tirar da tua frente é medo, porque quem tem medo não vai fazer nada, vai ficar parado, vai estar estático, e às vezes você tem uma grande oportunidade na sua mão, você tem assim a sua galinha dos ovos de ouro e você deixa perder por medo. Então, medo faz parte, é gostoso ter, é até necessário, né, porque o medo faz com que a gente tome, né, certos cuidados. Mas não tenha isso, vai em frente, vai no projeto, vem conhecer, vocês vão ver que vocês vão longe, vão voar, porque juntos somos mais fortes, juntos fazemos muitas coisas. Muito bom, olha que mensagem motivacional, você daqui, depois dessa mensagem, você não empreender, pelo amor de Deus, hein? Obrigada, Graça, brigadão, Sou eu que viu? agradeço. Imagina. E você, Marcinha, Olha, conta pra eu gente. pegando o gancho dela de trabalhar em equipe e justamente de voar mais longe também, é só olhar como uma colmeia funciona, gente. Elas trabalham em comunidade, elas deixam a vida delas pela vida das outras, elas trabalham incessantemente, sem medo, e elas são seres pequenininhos que nós, com esse tamanho todo que a gente tem, quando a gente chega perto, a gente tem medo, porque elas estão em comunidade. É verdade. Então, se a gente não se unir e não tiver a coragem, a gente não vai fazer nada nunca. Então, tenham a coragem, tenham a vontade e se inspirem nesse universo. Peçam simplesmente para o universo, me inspire assim como as colmeias, para eu voar muito longe e para eu conseguir fazer do meu dia a dia sempre um resguardo de coisas boas que eu vou aprendendo e que eu posso perpetuar isso e transmitir para os outros. De nada adianta a gente fazer um trabalho que a gente guarda para a gente. Não tem valor. A alma precisa de alimentos e não só alimentos comestíveis. Alimento é a gente poder passar aquilo que a gente aprende para os outros. Isso faz a diferença. Nossa, show de bola. Vocês duas aqui arrasaram hoje, viu, meninas? Obrigada, Márcia. Obrigada, Graça, mais uma vez pela oportunidade de tê-las aqui, viu? Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui também. E é isso aí, pessoal. O programa está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu queria agradecer mais uma vez a nossa querida Tayla Eloá, fotógrafa que tira fotos lindas dos nossos bastidores. E você pode conferir as fotos na página do Tricotando Negócios no Facebook e no Instagram. Aliás, peço que você nos acompanhe nas redes sociais, mande seu recadinho lá, sugestões e se inscreva no nosso canal do YouTube. Assim você pode assistir outros programas que já passaram, rever os programas que passam todas as quartas-feiras e saber de tudo o que acontece no universo do empreendedorismo feminino. E queria agradecer também a MAP, Marketing de Conteúdo, por nos ajudar a produzir os conteúdos aqui do programa do empreendedorismo. Muito obrigada, Mileninha, Jéssica, um grande beijo para vocês, viu? E agora eu vou compartilhar com vocês uma frase do cineasta James Cameron que diz o seguinte: se você traçar metas absurdamente altas e falhar, o seu fracasso será muito melhor que o sucesso de todos. Se esforce, aprenda com seus erros e siga em frente. Foque em seu objetivo, pois os obstáculos só servem para te dar mais força e coragem para continuar. Pois é, gente, pessoal, o programa chegou ao fim e lembre-se, se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tenha, conta pra gente. Quem sabe você é uma escolhida para participar aqui do programa conosco. Mande a sua história de empreendedorismo pelas redes sociais e participe. O Tricotando Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e semana que vem seremos de volta com mais histórias inspiradoras no empreendedorismo feminino. Um grande beijo e até lá!